A notícia que tomou as arquibancadas de surpresa, e ao mesmo tempo acendeu um fogo justo nos nossos corações tricolores, é o rumor fortíssimo de que a CBF teria confirmado um erro crucial contra o São Paulo, e eu falo isso com a indignação de quem vive o clube no sangue, porque quando a balança pende para o lado errado, não é só um lance, é história, é tabelinha com a nossa memória. É um resultado que escorre pelos dedos enquanto a gente grita por respeito. Se essa confirmação realmente se sustenta, e os bastidores apontam nessa direção, estamos diante de algo que não dá para varrer para baixo do tapete. Uma intervenção que mexe no roteiro da partida, que condiciona o psicológico do time e que desmonta a leitura de jogo que o nosso técnico Hernan Crespo havia desenhado no detalhe, na prancheta, na conversa de vestiário. E no olho com cada jogador que veste o manto. O que mais dói, para quem ama o tricolor, é perceber como um detalhe mal interpretado pode virar avalanche. Um apito atrasado, uma linha torta de impedimento, um toque que vira pênalti quando não é, ou deixa de ser quando é, e toda a organização defensiva, a construção paciente do meio-campo, o último passe milimétrico, tudo vai pelo ralo por um erro que a própria entidade, segundo se comenta, teria admitido em sussurros que agora ecoam pelas rádios e mesas redondas. Imaginem a cabeça do Crespo, que trabalha por semanas um padrão de saída, que escolhe o momento certo de ativar o ponta por dentro, que orienta o lateral a subir apenas quando o volante inverte o lado, e de repente se vê obrigado a reprogramar a equipe em meio à tempestade, porque um equívoco externo altera o placar, muda a atmosfera do estádio e transforma o que era plano em urgência. No São Paulo, nada é pequeno, tudo reverbera. Um erro que atinge o tricolor atinge uma torcida que aprendeu a cobrar alto de si mesma, que se acostumou a taças e a coragem, a noites de Libertadores e a tardes de Morumbi lotado, e que agora, diante desse rumor de confirmação de falha, não pede favorecimento, pede justiça, pede o básico, a certeza de que o campo decide, não a cabine, não a indecisão, não o improviso de última hora. O vestiário sente, a comissão sente, a arquibancada sente, e a gente sabe. Quando o juiz erra, o jogador perde a referência, hesita no bote, demora no passe, atravessa a bola com medo de deixar espaço, e tudo isso, num campeonato apertado, se converte em pontos que fazem a diferença entre subir na tabela e ficar remoendo esse fantasma que assombra qualquer clube grande. Crespo tem sido didático nas correções, firme nas escolhas e humano na leitura de grupo, e o que mais impressiona é a capacidade de manter o elenco coeso diante da turbulência. Porque o rumor de que a CBF reconheceu o erro carrega também a frustração coletiva de que não dá para rebobinar a partida, não dá para devolver os minutos, não dá para reparar a mudança de rota que um apito mal soprado impõe à narrativa do jogo. Futebol é o reino do detalhe, e detalhe mal julgado vira ferida aberta. O zagueiro que evitou um contra-ataque com um timing perfeito passa a carregar um cartão que não merecia, o centroavante que sofreria a falta frontal ao gol não recebe vantagem, o meia que plantou o corpo para girar é travado por um critério que cai num vazio de interpretação. E assim a teia tática do São Paulo se desfaz no exato ponto em que havia sido tecida. Quando uma entidade admite erro, mesmo que por vias extraoficiais, o mínimo esperado é a construção de um protocolo que proteja o jogo e, por consequência, proteja o São Paulo, que não quer benesses, quer previsibilidade, regras claras, VAR com tempo e transparência, e uma cadeia de responsabilidade que não deixe o torcedor com a sensação de que a mesa virou sem que ninguém saiba quem virou. A torcida do tricolor aprendeu a lidar com adversidades, mas não aceitará que o acaso se travista de regulamento. Se houve erro, que se comunique com todas as letras, que se publiquem os áudios, que se explicite o frame, a linha, o toque, a decisão final, porque do outro lado há um clube que trabalha com ciência de dados, com treino de padrão, com preparação mental. E nada disso vive bem com a sombra da dúvida. No banco, Crespo olha o relógio, conversa com a comissão, recalibra o posicionamento do primeiro volante para cobrir a zona que se abriu por causa de um lance mal interpretado, orienta o meia a fixar entre linhas, pede amplitude controlada aos pontas para esticar a marcação adversária, e tudo isso precisaria ter sido um ajuste de estratégia e não um remendo forçado por erro externo. É duro, mas é preciso dizer, a camisa do São Paulo cobra uma régua mais alta de quem apita, porque cada decisão pesa como ferro em brasa na história do campeonato. Quando o rumor aponta que a CBF confirmou o equívoco, o que ressoa é a pergunta que não cala. Quem paga o preço do ponto perdido, do gol invertido, da moral abalada de um time que merecia o julgamento frio e correto? Há algo de pedagógico nessa dor, e Crespo sabe transformar golpe em munição, usar a injustiça como combustível, alinhar discurso, reforçar a disciplina tática, apertar a transição defensiva e lembrar para cada jogador que, apesar da falha externa, a identidade tricolor é não se curvar, é responder com futebol, com ocupação de espaços, com posse que morde e com verticalidade consciente. O Morumbi, templo nosso, já viu favoritismos ruírem e epopeias nascerem de momentos assim. Se a confirmação de erro se sustenta, que ela também sustente o movimento de mudança, não para ontem, para já, que coloque o São Paulo e qualquer clube em um ambiente de jogo que não precise de remendo público para validar o óbvio.
os méritos e deméritos do que se faz dentro das quatro linhas. Não é só sobre um lance, é sobre um campeonato inteiro. Não é só sobre um jogo, é sobre a integridade da competição. Não é só sobre raiva, é sobre princípios. E, como torcedor, é impossível não exigir que a CBF, ao reconhecer o que corre a boca pequena, se levante para um compromisso firme de padronização, de treinamento, de tecnologia a serviço da justiça, e não da confusão. Crespo, no seu jeito sereno, vai recolher os cacos e moldá-los em escudo. Vai proteger o grupo, blindar a mente dos jovens, dar voz aos líderes do elenco e transformar esse capítulo numa carta aberta para a excelência, lembrando que o São Paulo, mesmo golpeado, ainda dita o ritmo quando a engrenagem encaixa e a bola corre leve do pé do zagueiro ao pé do centroavante. O torcedor que madruga, que cruza a cidade, que paga ingresso e canta até a voz falhar, não quer nota envergonhada no dia seguinte. Quer ver, ao vivo, o critério funcionar, o VAR ser ágil, o árbitro confiante e o respeito à grandeza que o tricolor impõe por onde passa. E quando o rumor diz que houve confirmação de erro, esse torcedor sente que sua intuição não era paranoia. Era senso de justiça ferido. Existe, também, a dimensão emocional. O time que sofre com decisão equivocada perde pulso por alguns minutos, o adversário cresce, oscilam as convicções, e a partida toma contornos que não estavam no script. E é aqui que a gente aplaude Crespo por manter o eixo, porque um treinador que não se perde na tormenta é bússola quando o horizonte fica turvo. A comissão técnica do São Paulo, meticulosa, vai esmiuçar o lance quadro a quadro, medir distâncias, revisar posicionamento, propor antídotos para evitar que um erro externo derrube a casa inteira. Se a CBF, de fato, confirmou a falha, que também entregue o mapa de correção, porque responsabilidade compartilhada é o mínimo que se exige quando o jogo, que é patrimônio cultural, é afetado. O vestiário é laboratório de resiliência. A fala do capitão, o aperto de mão do veterano, o olhar do garoto que acabou de subir e já entende o peso da camisa, tudo vira cimento para um São Paulo ainda mais unido, que transforma a ferida em calo e o calo em força, pronto para a próxima batalha, com a lição do dia gravada no coração. Não basta jogar melhor. É preciso sobreviver ao entorno. Não há tricolor que não lembre de outras noites em que o apito trocou de cor. Nossa memória é um arquivo vivo de lances em câmera lenta, e é por isso que este rumor de confirmação bate tão fundo. Ele não é um ponto isolado, ele desenha um padrão que precisa ser interrompido, porque o São Paulo não pode ser personagem recorrente de capítulos onde a arbitragem vira protagonista. O futebol brasileiro é gigante demais para viver de remendos e comunicados tímidos. Ao São Paulo, cabe a grandeza de seguir jogando, mas também a coragem de cobrar com firmeza, transparência no protocolo, formação contínua, responsabilização quando necessário e diálogo honesto com os clubes, para que o gramado seja cenário de bola e não palco de incertezas. Crespo, que entende de história, sabe que o tricolor é feito de reações memoráveis. Quando ferem a nossa honra, respondemos com futebol de alta rotação, com pressão coordenada, com recuperação rápida da posse e com a bola que não queima, que circula, que encontra o corredor, que cruza a área com veneno e que beija a rede sem pedir licença. A torcida, essa fortaleza, não vai deixar baixar o corpo. Transformará a indignação em apoio ainda maior, em bandeiras erguidas, em cânticos mais fortes, em presença maciça, porque se tiram da gente um pedaço de justiça, devolvemos com o estádio transbordando de paixão e um time empurrado por uma energia que não se mede em estatística. É preciso dizer que o São Paulo não aceita a narrativa do coitadismo. Nós não nos escondemos atrás do erro alheio, nós o denunciamos para que não se repita e seguimos competindo com altivez, porque a grandeza tricolor não cabe na moldura do lamento. Ela exige ação, posicionamento e, acima de tudo, bola no pé com convicção. Se a CBF confirmou o erro, como se comenta, que vem a página 2, quais as medidas, quais os prazos, quais as garantias de que o critério será reproducível entre estádios, entre rodadas, entre contextos de pressão, porque o São Paulo quer disputar o título em campo nivelado, sem sorteio de critério, sem roleta de interpretação. Os jogadores sentiram na pele o impacto, mas também sabem que a resposta mais contundente é a sequência de vitórias. Crespo trabalhará para que o episódio, por mais doloroso, sirva como ponto de inflexão, aquele momento em que o grupo decide que ninguém vai tirar da gente o destino, que a margem de erro será reduzida e que a intensidade vai subir um degrau. O torcedor do São Paulo não quer que voltem atrás no resultado, quer que avancem para frente no sistema. É refundar a confiança no apito, é devolver à arbitragem o papel de guardiã do jogo e não de protagonista, é permitir que a bola conte histórias sem interferências que, depois, precisem de notas explicativas para justificar o injustificável. Em campo, a resposta tem nome e sobrenome. Compactação sem perder profundidade, agressividade limpa na pressão pós-perda, circulação atenta para atrair e ferir, e uma mentalidade de campeão que não negocia a concentração, porque a forma mais bonita de silenciar o ruído é a rede estufando e a tabela virando com autoridade. Esse episódio, por mais que doa, reforça o que a gente sempre soube. O São Paulo é mais que um clube, é um padrão de exigência.
Quando o rumor aponta a confirmação de um erro contra nós, a nossa reação não é grito vazio, é projeto, é cobrança embasada, é defesa do futebol como patrimônio e do tricolor como protagonista legítimo da história. Crespo saberá usar a semana para calibrar detalhes que nos façam menos vulneráveis a fatores externos. Bola parada ensaiada para responder a injustiças com precisão, variações de saída para contornar pressão emocional e ajustes nos gatilhos de pressão para transformar frustração em recuperação alta e chance clara de gol. O São Paulo que exigimos é o São Paulo que se impõe. Camisa pesada, postura altiva, cabeça fria e coração quente. Se houve erro e se ele foi reconhecido, que isso se eternize como aviso a quem apita e como lembrete para nós de que a nossa grandeza também reside em não aceitar o que rebaixa a justiça do jogo. A CBF, se quer reconstruir pontes, precisa fazer do caso um case, abrir processos, divulgar aprendizados, estabelecer prazos e acompanhar a curva de evolução dos árbitros, porque o torcedor do São Paulo não se contenta com foi mal. Quer ver o será melhor em campo, em decisões corretas, em critérios consistentes, em confiança restabelecida. E nós, que vivemos o tricolor no cotidiano, seguimos juntos, aplaudindo quando a bola pede aplauso, cobrando quando a justiça pede voz, e caminhando ao lado de Crespo e do elenco, porque o São Paulo que amamos é feito de luta, de estética e de ética, e nenhuma falha externa, por mais barulhenta, é capaz de diminuir a nossa fé no caminho. Que esse rumor, que aponta uma confirmação incômoda, se converta em ato público de transparência, e que o próximo apito encontre um gramado onde o tricolor jogue solto, confiante, vertical, com a bola cantando de pé em pé, porque quando a justiça habita o jogo, o São Paulo vira aquilo que a gente sempre soube que ele é. Inevitável ponto no fim, fica o compromisso, não esquecer, para que não se repita, não dramatizar além da medida, para que não nos devore, não aceitar o silêncio, para que a mudança aconteça. E, acima de tudo, manter vivo o que nos move, a certeza de que, com Crespo no comando e a massa empurrando, o São Paulo transforma injustiça em combustível e escreve a resposta onde ela mais brilha. No placar ponto seguimos, então, com a cabeça erguida e o coração em chamas, cobrando o que é certo e jogando o nosso melhor, porque a camisa tricolor pede esse pacto de coragem. Que cada nova rodada seja disputa limpa, que cada decisão seja justa, que cada gol nosso seja grito de afirmação, e que, quando erguerem a sobrancelha para o São Paulo, a resposta vem em campo, incontestável, definitiva, tricolor até a última gota de suor.